Os crocodilos são seres pré-históricos bizarros que viveram na Terra por cerca de 90 milhões de anos. Além dos pássaros, eles são os únicos descendentes de pterossauros e, portanto, muito mais velhos do que a maioria das outras criaturas da Terra. As pessoas igualmente temem e reverenciam o crocodilo. Quando os lagartos blindados se fecham, toneladas de força de mordida se chocam. Se os crocodilos atacam uma vítima, o encontro infelizmente termina de forma fatal. No entanto, milhões de pessoas admiram e se maravilham com os maiores e mais perigosos crocodilos do planeta todos os anos. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Vamos lá! Crocodilo de água salgada. Quando falamos de crocodilos, registros, força de mordida e letalidade, uma espécie deve ser mencionada primeiro: o crocodilo de água salgada. Com tamanhos recorde de bem mais de 6 metros, esses animais são os maiores répteis vivos atualmente e, de longe, os mais perigosos. Sua área de distribuição é todo o Sudeste Asiático e Austrália. Dos cerca de 2.000 acidentes anuais com crocodilos, 1.000 são fatais. Destes, 70% podem ser atribuídos aos crocodilos de água salgada. Embora os crocodilos realmente prefiram água doce, esses crocodilos também vivem no mar perto da costa, razão pela qual também são chamados de crocodilos de água salgada. Na maioria das vezes, ficam quase imóveis perto da foz dos rios e em seções rasas das margens. Se uma presa se aproxima, eles se transformam em um raio rápido. Suas vítimas os arrastam para baixo d'água, quebram seus pescoços ou são abduzidos e simplesmente comidos. Você logo verá que a maioria dos crocodilos assassinos e detentores do recorde de tamanho desses crocodilos terrestres são crocodilos de água salgada. Cassius. Começamos esta lista de alvos dos maiores e mais perigosos crocodilos com o Cassius. O crocodilo de água salgada de aproximadamente 110 anos vive uma vida pacífica no Marineland Croc Park, na Austrália, desde 1984. Cassius foi capturado por um verdadeiro caçador de crocodilos, chamado George Craig, que também fundou o Parque Marineland. Agora, Cassius não foi apenas capturado de alegria. Havia uma razão muito prática para estar trancado em um parque de répteis. Cassius havia atacado repetidamente barcos e pessoas em sua casa original, o rio Finnis. A especialidade do gigante eram os motores de popa. Ele apenas os mordeu com sua boca gigante. Quando George Craig ouviu falar das atividades do gigante, ele concordou em capturar Cassius. O crocodilo tem desfrutado de uma custódia de segurança luxuosa por mais de 30 anos e até mesmo estabeleceu um vínculo excepcionalmente próximo com seu ex-caçador, George Craig. Os dois são as estrelas de um programa de alimentação diária. Quando Cassius tiver comido quilos de frango e peixe e os turistas ficarem maravilhados com os dentes, o gigante será acariciado. Cassius também é o atual detentor do recorde do Guinness Book dos maiores crocodilos em cativeiro, com 5,48 metros. Lolong. Até sua morte em fevereiro de 2013, este registro pertencia a Lolong, nas Filipinas. Lolong também era um crocodilo de água salgada. Ele mediu orgulhosos 6,13 metros e ultrapassou Cassius em quase meio metro. Lolong também tinha pouco mais de 1 tonelada. Lolong viveu no Ecopark, perto da cidade de Bunawan, por muitos anos. Antes disso, ele também ganhou fama como ogro. Entre outras coisas, Lolong foi acusado do misterioso desaparecimento de dezenas de pescadores. Se isso era verdade ou não, nunca foi totalmente provado. A maioria dos desaparecidos simplesmente sumiram em torno do antigo habitat natural do gigante e nunca mais foram encontrados. Como os crocodilos gostam de sequestrar suas vítimas e comê-las quase todas, Lolong pode realmente ter sido o culpado. Quando o crocodilo voraz comeu uma menina de 12 anos na frente de testemunhas, foi demais para o povo. O crocodilo teve que ir. Um caçador profissional de crocodilos chamado Lolong atraiu o ogro para uma armadilha e deu ao gigante seu nome. Cerca de 100 homens foram necessários para colocar o gigante no ecoparque. Lá, ele aproveitou sua vida como uma estrela e sua reputação como uma besta mortal. Então, o ex-crocodilo assassino finalmente morreu de pneumonia e insuficiência cardíaca. A idade de Lolong só poderia ser estimada. Segundo especialistas, Lolong tinha cerca de 70 anos. Brutus. Neste vídeo, vamos das Filipinas à Austrália, a um gigante de vida livre.
Brutus. Mede entre 5 e 6 metros, tem cerca de 80 anos e vive no rio Adelaide, na Austrália. A área é conhecida por sua abundância de crocodilos. Você também pode dizer que a área está repleta de répteis bonitos e altamente perigosos. O estado montou uma manifestação de vida selvagem no local para observar o movimento dos crocodilos e garantir que eles não se espalhem e cheguem perto das pessoas. Se aparecerem em áreas de banho, geralmente são capturados e trazidos de volta para a reserva. Lá, os guardas florestais organizam as visitas guiadas com barcos. Os crocodilos são alimentados com pedaços de carne na frente das pessoas de aparência encantada. Com um efeito de demonstração, Brutus e seus comparsas saltam da água e agarram a iguaria com um clique cruel de suas enormes mandíbulas. Em 2014, Brutus acrescentou mais uma à sua reputação de gigante e glutão. Na frente dos turistas, o crocodilo agarrou um tubarão-touro de 1,5 metro de comprimento, que havia aparecido alguns dias antes na foz do rio. O crocodilo arrastou o tubarão se contorcendo para a praia e então desapareceu diante dos olhos da multidão horrorizada. É bem possível que esse ataque tenha sido um ato de vingança. Afinal, um tubarão arrancou a pata dianteira direita do pobre Brutus há muitos anos. Yutan. Seguimos para Yutan, o segundo maior crocodilo em cativeiro da Terra. Com 5,48 metros, Yutan mede apenas alguns milímetros menos do que Cassius, que vive na Austrália. Yutan foi descoberto em 2002, em uma fazenda de crocodilos nos arredores da metrópole tailandesa de Bangkok. O híbrido de crocodilo de água salgada e crocodilo siamês nasceu em cativeiro em 1964. Até hoje, os crocodilos são criados na Tailândia para o prazer do povo. Fazendas de cobras e crocodilos são destinos de excursão como o nosso zoológico. Às vezes, os crocodilos também são criados para produzir remédios bizarros, lembranças ou itens de luxo com eles. A pele de crocodilo geralmente é proibida hoje. No século passado, no entanto, ainda era uma mercadoria cobiçada. Depois de seu recorde, Yutan foi comprado por um parque de vida selvagem dos Estados Unidos e, desde então, tem encantado os visitantes do Alligator Adventure Park, no estado de Charleston. O gigante, com cerca de 2 toneladas de força de mordida, mora na maior piscina do parque. Gustav. Se você pensa agora que já conheceu os crocodilos mais perigosos da Terra, ficará surpreso. Gustav ofusca todos os outros de uma maneira muito especial, porque nenhum outro crocodilo no mundo tem mais vidas humanas em sua consciência do que ele. Gustav até agora evitou com sucesso todas as tentativas de capturá-lo e detê-lo. Se você está procurando um pouco de emoção e quer visitar o crocodilo único, você tem que viajar para o delta do rio Ruzizi, no Burundi, da África Oriental. A atividade do crocodilo foi observada lá desde 1987. Não se sabe quantos anos o assassino Gustav realmente tem. Uma peculiaridade do crocodilo é sua maneira de matar. Gustav normalmente só morde cabeças, braços e pernas de suas vítimas e despreza o resto. Às vezes, mata de alegria, dizem os moradores. Pescadores ou outras pessoas são mordidos até a morte, mas quase completamente encontrados. Os curandeiros e xamãs da região afirmam que o comportamento do crocodilo reflete o espírito assassino do povo de Burundi. O estado é conhecido pelos massacres de minorias étnicas e pela brutalidade dos militares. Outras vozes dizem que Gustav só festeja com as vítimas desta ditadura militar. Supostamente, os cadáveres das pessoas são jogados no rio e os crocodilos os comem. Todos os anos, cerca de 2.000 pessoas são mortas por fanáticos ou soldados no Burundi, país da Guerra Civil. Em 2002, uma equipe de biólogos e especialistas em crocodilos tentou capturar Gustav, que tinha cerca de 6 metros de comprimento, mas várias tentativas falharam. Uma vez dizem que Gustav arrancou a presa da armadilha sem ser vista e depois desapareceu. Antes disso, os soldados teriam disparado várias vezes contra Gustav, mas a pele do réptil é aparentemente tão espessa que nem mesmo esses ataques a incomodaram. Nos últimos meses e anos, tudo ficou quieto em torno de Gustav. Alguns acreditam que ele está morto, ou que ainda foi vítima de caçadores. Outros esperam que o grande deus crocodilo tenha simplesmente se escondido da crescente curiosidade da mídia e dos turistas também. Os residentes locais chamam esse animal, apesar do perigo que correm, o chamam carinhosamente de Nosso Gustav. Dominator.
Concluímos este show de gigantes crocodilos com o vizinho de Brutus, Dominator, o crocodilo de água salgada que habita o mesmo rio na Austrália. Mas Brutus e Dominator não conseguem ficar de pé. Se os cuidadores em Adelaide River notarem que os territórios dos dois gigantes estão ficando próximos, eles com certeza vão separar. O motivo não é menos a violência dos dois crocodilos de 6 metros de comprimento. Se eles se chocassem, eles provavelmente não matariam, mas poderiam ferir gravemente e virar os barcos. Numerosos ferimentos e cicatrizes nos tanques dos crocodilos indicam conflitos anteriores. Os operadores dos barcos de excursão homenageiam ambos os crocodilos. Afinal, os gigantes aterrorizantes são conhecidos em toda a Austrália e verdadeiros puxadores de multidão. Os australianos chamam esses crocodilos só com palavras de amor como salties. E assim a gente chega no final desse vídeo com uma viagem muito especial com os seres vivos mais perigosos da Terra. E agora é com você. Conta pra gente, você gostou aí dos gigantes? Do poder de mordida de um crocodilo? Mas também da imprevisibilidade desses animais. Você tem medo de animais como esses ou respeita os predadores e suas ações porque eles simplesmente pertencem ao nosso mundo? Deixa a gente saber aí o que você pensa e compartilhe suas histórias também e experiências conosco nos comentários. Tchau!